E vamos voltar aqui com o Brasil. Muito bem, para explicar melhor toda essa situação no Irã, qual a possível repercussão com a morte do presidente, vamos conversar agora com Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é professor titular de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Muito boa tarde. Qual a sua avaliação, mesmo que já seja praticamente a versão oficial, que me parece aquilo que realmente ocorreu foi um acidente, quais podem ser os desdobramentos com a morte do presidente do Irã? Primeiramente, saudar você, professor Capês, né? Grande professor Capês, é uma satisfação falar contigo. E, professor, vamos lá. Nós estamos vendo que a própria inteligência, o próprio Estado iraniano, reconhece que o evento foi um acidente. De fato, Capês, nós aqui teremos que lembrar, parafrasear uma frase do Machado de Assis. Diante desse conflito de guerras, né? dessa constância da guerra conflituosa, um acidente como esse é uma estranha coincidência oferecida pela vida. Levantou-se algumas cogitações, entretanto, o que nos preocupa a partir de então? Se confirmado que realmente não houve nenhuma ação externa, nenhuma tentativa de sabotagem, nenhum ataque, a preocupação em relação ao Irã está numa perspectiva interna. Nós estamos percebendo que nos últimos 3 anos, as grandes lideranças dentro do Irã estão fenecendo, a começar pelo presidente Soleimani. E nós temos, estamos testemunhando o envelhecimento do líder supremo do Irã, que é o Ali Khamenei. Então, a grande observação que nós temos que nos atentar aqui, o ponto que nós temos que observar com atenção, quais serão os destinos do regime daqui para frente e para o futuro, e Capês, quais serão as medidas de continuidade da política estratégica do Irã na região, sendo que o Irã hoje se firma como uma potência regional naquilo que nós chamamos de Arte. Professor Danilo, o professor Seyed Morandi, que é titular aí da Universidade do Irã, especialista em geopolítica, ele contesta as informações da BBC de Londres de que teria havido grande comemoração pela morte do presidente do Irã em razão desse acidente. Qual é a sua avaliação? Afinal de contas, existe uma maioria silenciosa que é contra o regime dos ayatolás, ou eles conseguiram, através de alguma forma, manter um prestígio e a maioria do apoio ao regime? Capês, eu acho que, em princípio, nós vemos aqui um exagero nesse tipo de comentário. Não acredito que maioria significativa da comunidade dentro do Irã, se manifestou feliz com a morte do presidente. Mas nós sabemos muito bem que existe um movimento de resistência crescente desde 2009 no Irã, liderado, inclusive, por setores universitários, inclusive mulheres, que lutam pelas liberdades, que lutam por efetiva participação política. Então, nós temos aqui modular essas informações. Vivemos hoje um período de guerra de informações em todos os sentidos. Há resistência? Há. Substancial? Há. Mas ainda não vejo como majoritário.
Um pouquinho da questão geopolítica, né? A Rússia está cada vez mais próxima ao Irã. O Irã está fazendo uma ajuda explícita, não é uma ajuda dissimulada como a China está fazendo. Está juntamente com a Coreia do Norte apoiando explicitamente com armamentos e drones baratos a Rússia na sua guerra contra o Ocidente. O Putin, eu senti uma certa maldade dizendo que ele iria auxiliar as autoridades iranianas para apontar as causas do acidente. Existe algum risco do serviço secreto russo criar algum incidente que não existe, apontando para, principalmente, a CIA, para tentar estimular ainda mais o clima de confusão aí no leste europeu? Eu não acredito que haja uma tentativa dos russos de intensificar essa situação, Capês. Eu até ia fazer um comentário. Toda vez que existe uma situação polêmica, nebulosa, naquilo que nós chamamos de arco xiita, a inteligência russa, muitas vezes, para defender os seus interesses, acaba por esclarecer alguns pontos. Lembra daquele caso do uso de armas químicas na Síria, que foi atribuído ao governo Bashar al-Assad, que depois a inteligência russa esclareceu que foi o quê? Movimentos ligados ao ISIS que compraram essa arma do mercado negro e não souberam utilizar e para o quê? Justificar uma vitimização, criar uma retórica que eles teriam sido vítimas, né, de uma ação do Bashar al-Assad. A Rússia esclarece isso. Da mesma forma, eu só me tranquilizaria nesse instante se os russos, a inteligência russa hoje, definisse se houve ou não uma ação humana causadora desse incidente. Eu ia falar inteligência iraniana, mas também inteligência russa, porque os russos hoje, como você mesmo disse, são os principais aliados e apoiadores do Irã. Professor, uma última pergunta, uma pergunta um pouco mais abrangente. A gente sabe que o grupo Wagner da Rússia tem criado enormes problemas para a França e para a Inglaterra na África. Isso tem provocado reações raivosas de ambos os países. David Cameron já disse que a Ucrânia poderá usar mísseis balísticos de longo alcance, se quiser, para atacar o território russo. A França, o Macron, fala em colocar soldados. A OTAN já começa a alegar a possibilidade de até 15 mil soldados foot on the ground, ou seja, pé no chão na própria Ucrânia. Nesse caso, Putin ameaça usar armas nucleares de pequeno alcance, táticas, o que poderia levar a uma terceira guerra mundial. O risco ainda é pequeno, mas você vê uma situação desde outubro de 62, na crise da Baía dos Porcos e dos mísseis em Cuba entre Nikita Khrushchev e John Kennedy, você vê um risco maior de guerra nuclear do que já estivemos nesse momento passando? Capês, eu conto com duas coisas: racionalidade e medo. Porque desde 62, como você já disse, né, nós temos a certeza que a política armamentista nuclear visa garantir a destruição mútua, a aniquilação mútua dos inimigos e de seus aliados. Logo, todos têm a consciência que uma ação nuclear poderá gerar aquilo que nós chamamos de Armagedon, né? Então, eu ainda quero acreditar que todo esse contexto é um contexto ainda retórico, né? Nossos pais nos ensinaram isso, né? Cão que ladra não morde, e que eles têm ciência que uma ação não calculada poderá gerar até o fim das suas vidas. Então, eu conto com razão e medo. Exatamente. Vamos lembrar que no verão de 1980, o equipamento russo, o equipamento americano, leu equivocadamente um ataque nuclear da União Soviética para os Estados Unidos. E em 1983 aconteceu o contrário. Nos dois casos foi o defeito de um chip que custa menos de 20 centavos. Portanto, meu querido professor Danilo Porfírio, oremos. Muito obrigado por sua participação.
Abraço, Capês. Satisfação falar contigo. Muito obrigado. Recíproca.